Você não é mais um na multidão. O Senhor te chama pelo nome. Você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo trouxe você. Alguns não imaginavam que estaria aqui hoje. Alguns não fizeram planos de estarem aqui. Mas o Espírito Santo planejou o encontro com você hoje aqui neste lugar. Outros ansiaram, planejaram, sonharam, juntaram dinheiro para poderem estar aqui hoje. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é que plantou no seu coração o anseio. O Espírito Santo é que gerou no coração a expectativa. E hoje Ele vai olhar para você e vai derramar sobre a sua vida uma unção fresca, uma unção nova. Algo novo virá sobre nós hoje. Uma capacitação sobrenatural virá sobre nós hoje, em o nome de Jesus. Ainda de mãos erguidas. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Se você pode glorificar o nome do Senhor, diga glória a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Erga a sua voz. Exalta aquele que é digno. Esquece quem está do seu lado. Abre a sua boca. Glorifica. Exalta a um que é digno. Nós viemos aqui para sustentar esse testemunho na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, se você tem uma Bíblia consigo, pegue-a em 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler esse texto da palavra de Deus de pé. Depois nós vamos nos assentar. 2 Samuel capítulo 6. Eu gosto dessa frase. Eu farei o que for preciso para te ver. E não vou deixar que o Senhor passe sem perceber o meu coração ansioso, desejoso da sua presença. Bartimeu gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia: rapaz, quieta, cala a boca, você está atrapalhando. Mas ele estava pouco se lixando para os demais. Ele propôs no coração: o Senhor vai me ouvir. Zaqueu subiu numa árvore, mesmo que parecia estranho, ridículo, um homem da posição e da riqueza dele. Ele falou: eu vou fazer o que for preciso, mas o Senhor vai me ver. Eu não vou embora como eu cheguei. Você não vai sair daqui como você entrou. O Espírito de Deus vai pegar você hoje. Quero profetizar sobre a sua vida, que você vai ser tão cheio do Espírito hoje, como você nunca tem sido antes. Eu quero declarar na sua vida hoje, liberar no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus, que você vai ser tomado pela unção de Deus. Muitos vão ter visões, vão profetizar, muitos vão ter êxtases e vão transbordar. Alguns vão falar em línguas e vão interpretar, mas o Espírito de Deus vai alcançar você onde você está hoje. Deus marcou esse tempo para nós. Deus separou esse tempo para nós. Não é por acaso que nós estamos aqui. O Espírito de Deus te trouxe nesse lugar. Mas a sua atitude é chave. A sua atitude é chave para receber de Deus.
Você sabe, pode ficar de pé, que eu não vou ficar sentado muito tempo, eu quero dar um descanso para você. Há uma diferença da maneira como Deus faz e como o diabo faz. Para o diabo fazer, você tem que ficar passivo. Então toda religião oriental, todo esse pessoal que mexe aí com espiritualismo, se você for lá na reunião deles, eles falam o que para você? Fica quieto, não pense em nada, se solta, não pense em nada. Para o diabo agir, você tem que ficar passivo, se soltar. Mas eu vou te dizer, a maneira como Deus faz é exatamente o contrário. Se você ficasse no banco, esperando, olhando para o tempo, nada vai acontecer. Mas se você se levantar e disser, eu vou receber de Deus hoje. Se eu tiver que pular, eu pulo. Se tiver que rolar, eu vou rolar. Se tiver que berrar, eu vou berrar. Se eu tiver que perder a voz, eu vou perder. Mas eu vou tocar no Senhor hoje. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Para que Deus possa agir, você tem que cooperar, como eu disse aqui agora. É por isso que Jesus vinha andando e tinha uma multidão encostando nele, pegando nele. Mas tem uma mulher que tocou nele de uma maneira diferente. Tocou diferente e saiu virtude dele. Porque Jesus é o mesmo. O que faz diferença é você. Hoje tem muita gente erguendo a mão, mas quantos vão tocar os céus hoje aqui? Essa é a grande questão. Muitos estão aqui erguendo as mãos, mas você tem que ter um toque diferente, uma atitude, uma postura ousada em Deus. E o Senhor vai operar na sua vida em nome de Jesus. Se houver essa fome, se houver esse anseio na sua alma, hoje não será um dia como os outros. Hoje vai ser um dia para você colocar no seu calendário, para mudar história, para mudar ministérios, quem sabe mudar igrejas, ousar mais, mudar cidades inteiras, porque a sua conversão vai mudar o lugar onde você está também. O seu enchimento e transbordamento vai contagiar milhares de outros. 2 Samuel 6 diz assim, palavra de Deus: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Onde é que estava a arca, meus irmãos? Na casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Uzá era filho de quem, irmãos? E onde é que estava a arca? Na casa de Abinadab. Verso 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Na casa de quem, irmãos? 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus.
Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, assim a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Pode ser sentado. A Arca da Aliança simboliza a presença manifesta de Deus. Você sabe, presença de Deus é uma coisa. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. O salmista diz: se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer, porque tu estás comigo. O Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas existe um outro aspecto da presença de Deus, que é a sua presença manifesta. É quando Deus está presente e as pessoas percebem essa presença. É quando o Senhor se faz presente e essa presença vem trazendo glória. A Bíblia fala que a arca simboliza esta presença, a presença manifesta de Deus. Hoje, à semelhança de Davi, nós estamos reunidos aqui. E nós, do mesmo jeito que ele, também estamos com um grande clamor no nosso coração. Como traremos a nós a presença manifesta do Deus vivo para este lugar? Que, Senhor, precisamos fazer para que, como aconteceu na igreja primitiva, esse lugar possa tremer quando nós começarmos a orar? Senhor, o que se espera de nós? Qual a atitude, qual a postura, para que a tua arca venha? Nós queremos o Senhor. Quantos podem dizer hoje que tem um clamor no seu coração pela arca do Senhor neste lugar? E ele então reuniu todo o povo para trazer a arca. Então foi um dia especial, foi um dia de mover de Deus, um dia de mover tremendo. Hoje também tem sido e será um dia de um mover tremendo. E nesse capítulo 6, nós temos 4 pessoas especiais. Essas 4 pessoas especiais, elas nos falam de tipos, elas nos falam de atitudes que podemos ter aqui.
Podemos ter pessoas aqui com cada uma dessas atitudes. Nós temos Uzá, nós temos Obed-edom, nós temos Mical e nós temos Davi. Fácil de você guardar, fácil você anotar aí no rodapé da sua Bíblia. O que significa cada um desses personagens? E o que eles têm a ver comigo, com você hoje aqui? Muito. Porque a presença de Deus é a mesma, mas ela pode ter efeitos diferentes em cada um de nós. Assim como o sol é o mesmo, mas quando bate na cera, derrete. Mas quando bate no barro, endurece. O problema não está no sol, o problema está na natureza do material. Se você é cera, cada vez que o sol da justiça vier sobre você, você vai se derreter na presença dele. Mas se você é apenas um barro, na hora que o sol bater, você vai se endurecer. É o mesmo, a presença é a mesma, mas produziu atitudes distintas. O que vai determinar se você vai receber de Deus hoje aqui, não é o som, não é o instrumento, não é o pregador. O que vai determinar se você hoje vai receber de Deus, é a sua atitude na presença dele hoje. A sua atitude. Eu queria então falar desses 4. O primeiro deles é Uzá. A palavra do Senhor diz que Davi, querendo trazer a arca, ele mandou buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Vou só te contar um pouquinho da história. A Bíblia fala que antes de Saul tornar-se rei, os filisteus tomaram a arca. A arca foi levada para a cidade dos filisteus. A Bíblia fala então que os filisteus colocaram a arca lá no templo do seu Deus, chamado Dagon. E então no outro dia, quando eles chegaram lá, Dagon estava caído diante da arca. Eles voltaram e colocaram o Dagon de novo de pé. No outro dia eles chegaram e Dagon, além agora de estar caído, ele estava com os braços e as pernas quebradas, indicando que diante da presença de Deus, todo o poder do inferno é desfeito e quebrado. E eles ficaram perplexos. Mas para piorar a situação, apareceu uma praga, uma doença no meio deles, que ninguém sabe o que era, mas os estudiosos dizem que era problema de hemorroida, todo mundo. E aí, eles não tinham certeza se aquilo vinha de Deus. O que eles fizeram então? Fizeram um carro de boi, pegaram 2 vacas que tinham cria, que tinha bezerro, colocaram a arca em cima daquele carro de boi, com aquelas vacas conduzindo, e fizeram o teste. Se essas vacas forem caminhando para Israel, elas tinham os bezerros, vaca não afasta do bezerro. Se elas forem caminhando para Israel, vamos saber que foi Deus que fez isso. Se não, foi só uma coincidência. Então colocaram a arca em cima do carro de boi, e as vacas foram berrando e andando rumo de Israel. Naquele dia souberam que era obra de Deus aquilo. Então, os israelitas, vendo a arca chegando no carro de boi, disseram: Deus fez uma grande obra, um grande sinal, lá no meio dos inimigos. E pegaram a arca e levaram para uma cidade, Kiriat Jearim, e depois para a casa desse sujeito chamado Abinadab. Davi então agora, muitos anos depois, quis trazer a arca, porque ele disse: olha, nos dias de Saul, ninguém se importou com a arca. Nos dias de Saul, ninguém se importava com a presença de Deus. Se importavam com muitas coisas, mas não com a presença de Deus. Mas Davi disse: eu quero presença de Deus no meu reino e na minha vida. E ele falou: se parece bem a todos, vamos trazer a arca. Mas qual foi a ideia que ele teve? Bom, se Deus moveu tanto naquele lugar, entre os filisteus, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um carro de boi e vamos trazer a arca. Davi estava equivocado. Ele então, a Bíblia fala, verso 3, perdão. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Outeiro, se você não sabe, é um morro. Estava em cima de um morro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Então, a arca estava na casa de Abinadab. A arca estava lá na casa dele. 20 anos, presta atenção nisso.
20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, até o dia que Davi trouxe a Jerusalém. E o seu filho Uzá e o outro filho Aiô estavam lá guiando o carro de boi. Verso 6: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo. Primeira pessoa que está participando aqui desse grande mover, desse grande dia, onde nos reunimos para trazer unção, glória, vida, poder, presença de Deus. O primeiro personagem é Uzá. Mas para surpresa de todos, Uzá não teve uma experiência muito gostosa. Ele não caiu no poder, ele não sentiu nenhum calafrio, ele não chorou, ele não riu, não aconteceu nada. Pelo contrário, a Bíblia fala que Uzá caiu morto. O que era para ser glória resultou em morte. O que era para ser poder resultou em morte. Por que aconteceu isso? O que tinha na vida de Uzá? Ou o que Uzá fez para ele não desfrutar da bênção? Pelo menos 4 coisas quero mencionar para você. Primeira coisa, e a mais importante: a arca ficou na casa de Uzá 20 anos. 20 anos. Uzá desde pequenininho está acostumado a ver a arca ali. Talvez o pai dele colocou num cômodo especial, não sei, a Bíblia não diz. Mas desde pequenininho está acostumado. Ele ia brincar, olha a arca ali. A arca na casa dele era como uma mesa, era como uma geladeira, né? Hoje em dia era só um móvel, era só mobília, nada mais do que isso. Aí Uzá tornou-se soldado, né, do exército de Davi, e Davi disse: vamos trazer a arca é muito preciosa. E talvez Uzá conversou com Aiô, dizendo: não, mas o que será que ele viu nisso? Não tem nada de especial, nós estamos aqui com a arca tem 20 anos, não vimos nada. E Uzá então foi levando a arca. Na hora que os bois tropeçaram, ele foi segurar a arca, só que ele não podia fazer isso. Só os levitas encarregados podiam fazer isso. E na hora que ele tocou, ele morreu. Sabe por que ele morreu, querido? Uzá nos fala daqueles que estão acostumados com a arca, familiarizados com a arca. Tem tantos anos que eu participo de conferência. O que essa tem de diferente das outras? Eu sei que você ouviu isso de alguém que talvez está do seu lado aí agora. Ah, você tem um negócio, vão para a conferência, isso aí é a mesma coisa. Tudo isso aí é marketing. Tudo isso aí é marketing. Eu sou crente, décadas. É tudo a mesma coisa. Não muda não. Se essa pessoa que falou isso para você está do seu lado, no intervalo, muda de lugar, filho. Muda de lugar, ou então fala para ela mudar o que ela disse. Porque Uzá não recebe vida. Uzá, apesar de ser de Israel, apesar de estar perto da arca, apesar de ter sido criado junto com a arca, infelizmente está cheio de morte. Está cheio de morte. E talvez Uzá está aqui agora mesmo olhando para mim dizendo: a pregação é a mesma, a história é a mesma, vai ter agora o louvor, vai cantar, mandar a gente ficar de pé, vai mandar pular. A história é a mesma, não muda. E nós estamos aqui, tá bom, vai ver que é só isso mesmo, né? É porque a sua cabeça é de Uzá. Talvez você é filho de crente, foi criado desde pequenininho na igreja, está acostumado a ir no culto todo domingo, já acostumou com ceia, já acostumou com unção, já acostumou com o que chama a presença de Deus, já acostumou com tudo. Para você não tem novidade, é tudo conhecido, você já sabe de tudo. A arca é a mesma, mas coitado do Uzá, tão acostumado, sem perceber, perdeu da vida de Deus. Uma das coisas mais sérias da vida é se acostumar com as coisas de Deus. Aliás, uma das coisas mais perigosas que existe é se acostumar. Dizem os entendidos que aqueles homens que trabalham com alta tensão, eles não podem trabalhar no mesmo lugar mais do que 2 ou 3 meses. Tem que ter um rodízio constante. Porque dependendo do lugar que eles entram, eles não podem encostar em nada.
tem altura, eles têm que andar abaixado, tem que ter o equipamento, tem todo um ritual. Se eles não seguirem o ritual, eles morrem eletrocutados. E sabe o que o pessoal descobriu com o tempo? É que tem que fazer o rodízio, porque todo mundo vai acostumando, daqui a pouco ele pega na corrente elétrica e acorda na glória. Por quê? Porque estava acostumado. Presta atenção, você não vai receber nada de Deus se a sua postura é de usar. Você é alguém que está acostumado com as coisas de Deus, acostumado com reunião, e no seu coração só tem atitudes críticas, e você critica tudo, critica o que vê na TV, critica o que lê nos livros, critica o que vê nas reuniões, e talvez você veja só para ver. Não, vamos lá ver, vamos ver o que vai ser lá. É bom que a gente diverte na viagem, a gente vai de ônibus, vai brincando. Para alguns, o motivo de estar aqui foi só o trajeto de ida e de volta, que é divertido ficar com os irmãos, mas você perdeu o momento em que a arca veio sobre o irmão do seu lado e você não recebeu. Por isso que alguns não entendem, porque que do lado dele tem alguém que está aqui tremendo, está recebendo, está chorando, mal consegue ficar de pé, e ele não está sentindo nada. É porque a sua atitude ainda é de usar, acostumado, familiarizado. Se esse é o caso, filho, começa de novo hoje. Resolva no seu coração começar uma história nova hoje. Renova aquilo que parecia já antigo. Renova aquilo que parecia já tão passado. Renova na sua vida. Ouça o que eu digo para você, eu falo isso pelo Espírito de Deus. Deus trouxe você aqui para te dar vida. O que você está experimentando é só religião. Essa é a segunda característica de usar. Usar era só um religioso, irmão. Era só um religioso. Religioso é aquele que está acostumado com o que é sagrado. Religioso é aquele que está acomodado. Religioso é aquele que torna-se imprudente. Mais sério ainda, religioso se torna irreverente, porque ele não liga. Você sabe, uma pessoa que não está habituada com a presença de Deus, se ela chega numa reunião e vê as pessoas caídas, chorando, outras gritando, qual que é a atitude dela? Ela não é crente, nunca viu. Qual que é a atitude dela? Respeito. E elas ficam, nossa, o que é isso? Algumas têm medo, começam a tremer de medo, nunca viram aquilo. Como não estão habituadas, elas têm reverência. Mas sabe o que vai acontecendo com o crente? Vai ficando irreverente, ele não liga. Tem um irmão caído aqui, cheio do Espírito, ele passa por cima, derrama o Guaraná sobre ele, não está nem aí não, depois ele limpa isso aí, ele está aí. Ele brinca com o outro, e aí irmão, ficou cheio lá, bêbado do Espírito. Irreverente, irreverente. Isso é usar, por quê? Porque está acostumado. Religião faz isso. Religião é a pior praga que existe. E com o passar do tempo, qualquer um de nós pode virar só um religioso. Mas tem jovem que acha que só porque agora ele usa um piercing não sei aonde, enfiou um troço no nariz. Outro dia eu via um com a bola na orelha, que era maior do que o lóbulo da orelha. Eu falei, meu Deus, o que ele quer fazer com isso? Nem me interessa também. Você é livre. Você quer enfiar um troço na língua, enfia. Não é? Só porque você está com a roupa diferente, tudo diferente. Aí você acha que agora está com outro nível espiritual. E abandonou a religião. Mas se você é como usar, está habituado com as coisas de Deus, e nada mais te toca, nada mais te impressiona, nada mais te comove, então filho, não adianta nada a sua aparência exterior, o mover de Deus já passou de você. Quantos querem voltar para o mover em nome de Jesus? Terceira coisa que nos fala usar, é que usar estava tentando segurar uma coisa que tinha que cair. Presta atenção, não tente segurar o que precisa cair. Eu sei que essa frase é um pouco profunda demais para alguns, porque às vezes não se aplica a você, mas se aplica a alguns aqui dentro, tenho certeza. Tem gente que está querendo segurar o que Deus determinou que tem que cair. Para o bem de Davi, essa arca tem que cair. Davi é de Deus, mas está fazendo a coisa da maneira errada. Para Deus é importante o que você faz, também é importante como faz, e também é importante por que faz.
Davi tem um motivo certo, Davi quer fazer a coisa certa, mas infelizmente é equivocado. Não se carrega a arca em carro de boi. Carro de boi nos fala de técnica humana, carro de boi nos fala de estratégia filisteia, carro de boi nos fala de carne tentando produzir coisa do espírito. E qualquer igreja, qualquer obra, qualquer célula que está tentando trazer a arca, mas está fazendo isso usando da carne, da estratégia da carne, tem que cair para o bem de Davi, para que Davi tenha temor, para que Davi caia em si, e ele diga, puxa vida, tem algo errado nisso aqui, eu preciso mudar. Mas às vezes alguns de nós somos como Uzá, somos bonzinhos, não vai cair não. Presta atenção, se tem algo que precisa de cair, não tente segurar. Quando você tenta segurar, vai ser morte para você. E quanto mais você tenta manter aquilo, pior vai ficando. Você sabe que eu estou falando com você. Alguns têm tentado segurar obras. Alguns têm tentado segurar até igrejas. Mas são lugares onde tem tentado trazer a arca no braço. São lugares onde tem tentado produzir mover de Deus na carne, sem realidade. E você está lá tentando segurar. Para o bem de Davi, o seu líder, deixa cair. Deixa cair. Deus não precisa da sua ajuda para levar a arca. E a quarta coisa que Uzá nos fala daqueles que são voluntários, querem ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa de obediência. Tem gente que quer ajudar. Não, estou aqui para ajudar. Não, eu vou ajudar Deus. Deus não precisa de ajudante. Ainda que Ele nos chame de servos e cooperadores, Deus não precisa de ninguém segurar as coisas dEle. Não precisa de ninguém segurar a obra dEle. Deus precisa de homens e mulheres que obedeçam. Uzá não tem que fazer o que ele acha melhor. Uzá não tem que fazer o que ele acha que é mais apropriado. Uzá tem que fazer aquilo que Deus determinou que ele faça. Uzá tem que apenas obedecer. Esse é o primeiro tipo de irmão que talvez esteja entre nós aqui nessa manhã. Mas eu quero falar ao seu coração nessa hora, filho. Se você tem estado acostumado com tudo isso, se para você já não tem mais nada novo aqui, se a arca está acostumada com ela há 20 anos, que seus pais são crentes, você já viu tudo que podia ver numa igreja, e você está aqui apenas porque é um dia legal de diversão, deixe-me dizer algo, não perca a oportunidade de mudar a história hoje. Não perca a chance de receber vida de Deus no meio da sua vida. Posso ouvir o amém de alguém nessa manhã? Segundo tipo de pessoa, que possivelmente está entre nós também, é Obed-Edom. Obed-Edom. Obed significa servo. Verso 10 diz que Davi não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom 3 meses. E o que aconteceu nesses 3 meses, meus irmãos? Deus fez o quê? Abençoou tudo o que ele tinha. Olha o que a arca faz. Um acabou de morrer, e o outro agora é abençoado. Ele, a mulher, o macaco, o periquito, o cachorro, todo mundo abençoado. Mas um acabou de morrer. Aí você fala, mas espera aí, tem alguma acepção de pessoas? Será que Deus escolhe uns e não outros? Não. A bênção de Deus, a unção de Deus está estendida a todos aqui nesse dia, nesse lugar. A todos. Mas alguns, como Uzá, são irreverentes, não ligam, não se importam, questionam tudo. Outros, como Obed-Edom, valorizam. Sabe uma coisa impressionante? A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E a Bíblia não diz que ele foi abençoado. A Bíblia não fala que ele foi abençoado. 20 anos com a arca e não aconteceu nada. E no entanto foi só 3 meses com Obed-Edom e Deus abençoou tremendamente. Por quê? Qual que é o segredo? Vou dizer para você o segredo.
é que para Abinadab era só um pedaço de madeira, um caixote banhado a ouro. Era só um negócio religioso. Estou guardando aqui para minha igreja. Era só isso. Mas para Obed-edom não. Isso aqui é a arca de Deus. Com certeza estava no meio do caminho. Davi ia andando, os bois tropeçaram, estava no meio do caminho, olhou para um lado, para o outro. Onde é que eu vou levar essa arca agora? Pediu voluntário. Gente, tem alguém aí que pode levar a arca? E fala uma coisa, você ia querer levar a arca depois de ver um caindo morto para trás? Uzá acabou de ser morto. Aí Davi fala, alguém poderia guardar a arca para mim? Aí só o pessoal olhando de lado. Não posso, infelizmente não posso. Sabe, eu viajo muito. Eu tenho criança pequena, menina é sapeca. Outra coisa, tem um cachorro lá em casa. Meu cachorro ontem comeu um vidro de remédio. Tive que levá-lo para internar. Está internado agora o bendito do cachorro. Imagina se fosse a arca que ele tivesse mordido. Um querubim tinha vindo e partido ele no meio. Tadinho. Aí você fala, não, ninguém. Mas Obed-edom falou, eu quero a arca na minha casa. Olha a atitude dele. Talvez ele chegou na casa e falou para os filhos, falou para a mulher, falou, olha, essa aqui é a arca. É aquilo que eu já li para vocês na Bíblia. É a arca que atravessou o rio Jordão. Lembra que eu falei? Na hora que a arca entrou, o rio parou. É a arca de Deus. Essa arca era onde Deus falava com Moisés. Está vendo aqui em cima dessa tampa? A glória de Deus vem e Deus fala. E agora está na nossa casa. Gente, nunca imaginei que eu teria esse privilégio algum dia. Agora a arca está na minha casa. E a mulher dele é mesmo, nós temos que fazer alguma coisa. Talvez fizeram um cômodo especial todos os dias. Talvez ele reuniu os filhos diante da arca para adorar o Senhor, porque era um grande privilégio. A arca está na minha casa. Abinadab não. Abinadab é uma coisa comum, normal, qualquer um tem. Obed-edom não, isso aqui é especial, gente. Isso aqui é especial, é privilégio demais. Eu me lembro, há uns anos atrás, estava com um grupo de jovens jejuando. Estava jejuando num colégio aqui em Goiânia, numa sala de aula. Nem éramos tantos naquela época, talvez uns 40, 50 jovens. A gente estava de jejum já há 3 dias. No domingo de manhã, nós colocamos um microfone no meio do salão para cada um ir orando, um após o outro. E de repente entrou uma pessoa. E na hora que ele entrou no salão, ele caiu estatelado no chão. Nós nunca tínhamos visto ninguém cair. E aí, fomos lá, levantamos, e ele falou para a gente, o que é isso que tem aqui? O que é isso? Eu falei, não, eu que te pergunto, o que aconteceu? Você está passando mal? Ele falou, não, na hora que eu entrei aqui dentro, tinha algo tão pesado aqui, que na hora que eu entrei, esse negócio, me jogou no chão na hora, tanto que era pesado. Aí o Senhor me lembrou, que a palavra glória no hebraico significa peso. Aí quando ele entrou no lugar que ele percebeu a glória de Deus, ele ficou estatelado no chão. Mas Abinadab estava acostumado, Obed-edom não. Por isso Obed-edom foi abençoado. Por isso ele foi abençoado. E o que a atitude dele nos fala? Primeiro, as coisas de Deus não são neutras. Obed-edom entendeu que não havia neutralidade. Uzá morreu, mas Obed-edom vai ter bênção. Jesus disse que ele seria pedra de edificação para uns, mas seria pedra de tropeço para outros. Jesus é o mesmo. Tudo depende da sua atitude, da sua postura. Se a postura sua hoje aqui foi de humildade e de um coração faminto e intenso, você não vai sair como você entrou, eu garanto para você. Eu garanto para você, se houver atitude de Obed-edom, a bênção de Deus vai te alcançar. Segundo, Obed-edom correu risco. Claro que correu risco. A arca era coisa séria, não podia se lidar de qualquer maneira. Ele teve que tomar cuidado. Foram 3 meses de vigilância. Ninguém ia tocar nela, ninguém ia chegar perto. Não importa os meninos do vizinho, ninguém vai vir brincar aqui dentro de casa, porque a arca está aqui dentro. Claro, custou um preço, envolveu risco. Mas você sabe, terceira coisa, ele honrou o Senhor recebendo a arca na sua casa.
A rotina da família teve que ser mudada. Ele sabia que estava recebendo o próprio Senhor na sua casa. E Jesus disse o quê? Olha o que o Senhor disse: quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber o quê? Galardão de profeta. Presta atenção. Abinadab recebeu a arca, mas não recebeu a arca no caráter de presença de Deus. Recebeu apenas no caráter de um móvel religioso. Bonito, importante, mas religioso. Obed-edom não. Obed-edom recebeu a arca como sendo a presença do próprio Deus. Aí ele ganhou o galardão da presença de Deus. Tudo é uma questão de como você recebe. Se você recebe o profeta como profeta, você vai ganhar a unção do profeta. Mas se você olha o profeta e fala: isso é um irmão comum, como qualquer outro, que diferença que tem? Não vai receber galardão nenhum. É você que define se vai ou não receber a bênção. É a sua atitude, é a sua postura. 20 anos não foram suficientes para trazer bênção a Abinadab. 3 meses foram mais do que suficiente para abençoar as finanças de Obed-edom, para abençoar a família, para abençoar os filhos, a plantação, os animais, tudo o que ele tinha. Terceiro tipo de pessoa. Eu espero que hoje tenha muitos Obed-edoms aqui no nosso meio. Muitos que têm a disposição de dizer: eu estou entrando num ambiente sagrado e santo, porque a presença da arca de Deus está aqui. Isso aqui é igual pólvora, vai precisar só de um estalar de dedo e vai incendiar tudo, e eu quero estar pegando fogo quando o fogo chegar. Essa é a postura, essa é a atitude que se espera. Obed-edom, há que se pagar o preço? Vamos pagar o preço. Obed-edom se dispôs, por isso recebeu. Terceira pessoa que participou também aqui de alguma maneira desse mover de Deus foi Mical. Mical, diz a palavra de Deus no verso 16: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Mical nos fala daquele tipo de gente que dá mais valor à forma do que ao conteúdo. Para ela é mais importante a etiqueta do que a unção e a presença de Deus. Mical é aquela pessoa que adora aquela frase famosa: não precisa disso tudo para orar. Já ouviram isso? Deus não é surdo. Para que essa gritaria toda? Isso é Mical. Mical nos fala daquela pessoa que está completamente envolvida com a forma, mas se esqueceu completamente da presença. Mical é capaz de perceber e criticar o barulho do som, talvez perceber até uma desafinação no teclado. Ela é capaz de perceber as mínimas falhas na organização, mas não tem nenhum momento em que Mical é tocada pelo poder de Deus, porque para Mical o que importa é que a reunião seja boa, bem conduzida e organizada. O resto é só cerimônia. Essa é Mical. Mas Mical também nos fala daquela pessoa que não honra. A Bíblia fala que ela desprezou Davi no coração. Mical nos fala daquela pessoa que não tem honra no seu coração. Mical não honrou Davi diante do povo. Mical devia ter ido com Davi na casa de Obed-edom buscar a arca. Ela devia estar do lado dele. Na hora que ele estava dançando, ela devia estar do lado dele, fazendo lá os passinhos dela também. É isso que se espera da esposa do rei, da rainha, que esteja do lado dele nos eventos importantes. Mas Mical não. Mical não ia se expor a uma coisa assim tão humilhante, degradante, uma coisa assim tão pequena. Por isso ela não honrou Davi. Não queria servir, não queria ajudar. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A unção que você honra é a unção que você abençoa.
Davi queria abençoar Mical. Verso 20 diz: voltando Davi para abençoar a sua casa. Davi estava voltando, tinha acabado de trazer a arca, e ele queria compartilhar a bênção. Olha, vocês não puderam descer no meio do povo lá, mas a unção estava demais. Eu cheguei aqui para trazer a bênção para vocês. Davi queria trazer a bênção, mas Mical não pôde receber. Por quê? Porque ela não honrou Davi. Diz a Bíblia que ela o desprezou, diminuiu no coração. Diminuiu no coração. Essa aqui é a verdade. Mical via Davi só como um homem ridículo, rodopiando diante do povo. Nada além disso. Presta atenção. Você só tem o que você abençoa. Se você quer receber da unção, abençoa essa unção com a sua boca. Você não recebe aquilo que você critica. Você não recebe aquilo que você próprio diminui. Você não vai ter aquilo que você fala mal. Para você receber, tem que honrar a unção que está diante de você. Mas Mical aponta para aquele tipo de gente que gosta de criticar, rir dos outros, zombar, escarnecer, desprezar o dom que os outros receberam. Enquanto pessoas como Mical continuam assim, elas são incapazes de receber de Deus. Desonra é fruto de orgulho, porque no fundo se acham melhor, se acha melhor. Mical é aquela que não consegue entrar no mover, mas ela fica de lado olhando. Ih, olha aquele ali, que ridículo, meu Deus. Viu fulano lá na frente? Papelão aquele, para que precisava daquilo tudo? E aquele outro? Ouça o que eu digo para você. Se você quer receber de Deus hoje, e tem uma Mical perto de você, na hora da oração, muda de lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você vai receber de Deus depende de quem está perto de você hoje. Dá uma olhadinha para quem está perto de você. Fala para ele: minha bênção depende de você, filho. Pastor, como é que a minha bênção pode depender de quem está perto de mim? Porque quem está perto de você tem que estimular você no rio e não te frear. Quem está perto de você tem que dizer: vai, continua orando, você vai receber. Depois que você recebe, fala: por favor, agora ora por mim, põe a mão em mim, eu quero também receber. Quem está perto de você tem que ser o seguinte: na hora que você começar a pular como Davi, ela vai pular atrás junto com você. Não pode ser alguém que fica te puxando: fica quieto aqui, onde você vai? Não vai em lugar nenhum não. Esse é Mical, porque Mical sempre quer rir de alguém. Oh, não fica bem para você, você viu? Você não está tão magrinha assim mais, você fica pulando, balança tudo. Olha, fulano, você não está mais na idade, deixa para os jovens isso, você não está mais na idade isso não. Isso é Mical, muda a sua cabeça, muda a sua postura. Sempre tem Mical olhando pela janela, sempre, porque Mical olha pela janela, ela não fica no meio do povo. Mical tem que ficar de longe, olha pela janela, porque eu não posso me envolver, não posso estar junto ali. Se você tem tido atitude de Mical na sua igreja, aqui hoje, em nome de Jesus, a cadeia vai cair na sua vida. E se você tinha vergonha de ser cheio do Espírito, você vai ser envergonhado demais hoje. Estou com dó de você, o Senhor vai te expor demais. Tem irmão que não liga, eu amo aqueles irmãos que eles estão ali no chão. Há um tempo atrás o nosso prédio ali do Bueno não tinha cimento, nem que não tinha piso, era só o cimento grosso. E aí a gente começava a orar, subir a nuvem da poeira. E eu me lembro no final da reunião de ver irmãos saindo com o cabelo cheio de terra, roupa. Eu dizia: irmão, você não está desconfortável? Ela fala: pastor, o que eu quero é mais glória. O que eu quero é mais. Não está preocupado. Mas tem irmão que vai olhar do lado. Não, também que é isso aqui. Onde é que é? Tinha uma irmã na nossa igreja, muito preciosa. E ela tinha muito esse negócio. E ela não era batizada no Espírito Santo. E ela ficava muito constrangida. Ela dizia: não quero isso. Eu já falei para o Senhor, para eu ser cheia tem que ser desse jeito.
Eu quero assim chorar, ficar aqui no meu cantinho. Ela queria o Senhor, mas era como Mical. Ela olhava e achava tudo ridículo. Tudo era ridículo para ela. E ela engravidou, e ela já estava perto de dar à luz, uma barriga enorme. E aí foi feito um apelo para ir para frente, e ela foi. E você sabe, só ela foi cheia do Espírito. E ela, pumba, caiu de costa. Mas mulher grávida é igual tartaruga virada. Não dá conta de levantar. E ela deitada de costa, e o marido dela feliz demais, né? E ele dizia, mais, Senhor, mais. E ela dizia, me levanta, me levanta. Ele dizia, está falando em línguas, está falando em línguas. E ela, eu quero levantar. Ele não levantava, ela agarrava ele. Ele falava, isso mesmo, continua buscando. Você não sabe o que Deus está preparando para você hoje aqui. O Espírito Santo vai pegar você de jeito, Mical. Você não vai escapar do Senhor, não. Qual que é o problema de ser Mical? Qual que é o problema de ser Mical? O problema de ser Mical é que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. O problema de ser Mical é que Mical não tem filho espiritual. O problema de ser Mical é que Mical ninguém quer andar com ela. Agora Mical pode ser homem, pode ser mulher, por favor, é só uma ilustração bíblica. Não estou falando das irmãs não, porque na verdade as irmãs estão no outro padrão. A maior parte das Micais que eu conheço são homens. Não é verdade, irmãs? Se os irmãos quiserem ver esse ginásio aqui, o céu abrir e encher isso aqui de mulher cheia do Espírito. As irmãs não têm esse problema. A maior parte de Mical que eu conheço não é irmã não. É que tem gente que fala, mas ela era. Sim, a ilustração bíblica é da esposa de Davi. Mas pode ser sua corte aí, homem. Pode ser seu marido. Ó, fulano, estou indo lá, mas nada de coisa embaraçosa, extravagância. Nada de extravagância. Né? É Mical. Mas sabe qual é o problema? Mical nunca tem filho. Se torna estéril. Por que tem irmãos da igreja que são estéreis? Porque tem atitude de Mical. Não recebem mais de Deus. Mas por último, 4 personagens que eu quero compartilhar. Meu tempo está chegando ao fim. Não tem ninguém me contando aqui o tempo. O quarto personagem, eu tenho certeza que é a maioria de nós que estamos aqui hoje. É Davi. Davi é esse que dá valor na arca. Davi é esse que tem um clamor no coração. Eu quero presença de Deus na minha vida. Eu quero glória de Deus. O que eu quero é pegar o ônibus de manhã e ser cheio do Espírito dentro do ônibus e contagiar as pessoas. O que eu quero é estar andando na rua e a unção de Deus me tocar e eu começar a interceder pelas pessoas. O que eu quero é que a presença de Deus vá comigo, porque eu não quero ir sozinho. O que eu quero é no meio da aula ter que parar um pouquinho e ir no banheiro para poder me derramar um pouco, porque a unção de Deus me pegou na sala de aula, estava me esperando lá. O que eu quero é ser uma sarça que sustenta o fogo. Mas Davi tem um clamor como Jesus. Sabe por que eu me sinto confortável de estar com você aqui hoje? Porque desde quando eu era criança que havia esse clamor no meu coração. Deus me escolheu, não foi eu que o escolhi. Desde pequeno tinha um negócio dentro de mim que me inquietava para as coisas do céu. Com 8 anos de idade, eu tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, não sabia nada de ser crente, nem sabia o que era isso. Eu dizia para minha mãe, eu ia falar para ela, eu preciso ir na missa, eu preciso saber como é que é as coisas de Deus. Minha mãe, tadinha, ela falava, pode ir, meu filho, mas ela mesmo nunca foi. Hoje não, hoje ela é convertida. Eu com 10 anos de idade, eu ia para a missa sozinho, 7 horas da manhã, ia para a missa, eu ficava sentado, não conseguia entender, mas você sabe, havia algo ali, que me atraía,
Eu não conseguia entender, mas me atraía. Aos 12 anos eu me converti. Eu me converti numa igreja, naquela altura, era uma igreja tradicional, cristã evangélica. Eu era tão desejoso de Deus, que eu ia orar no prédio da igreja, mas era uma igreja pequenininha, cabia umas 100 pessoas, e o piso era de vermelhão, sabe aquele piso vermelho, que você passa escovão, ele fica brilhando, e tinha uma zeladora, a irmã Terezinha, muito preciosa, ela cuidava, e ninguém podia entrar no bendito do piso. Aí eu pulava o muro, roubava a chave, para entrar para o prédio para orar, fazia isso todo dia. Chegou um ponto que ela desistiu. Ela falou: tá bom, você quer vir orar, então você vai vir orar, eu vou limpar depois que você lambrecar. Eu ia orar todos os dias. Por que eu fazia isso? Porque havia algo no meu coração que clamava. Eu lembro que eu chorava. Por que eu chorava? Porque o Senhor me escolheu. Eu sei que talvez a sua história não seja a mesma minha. Talvez a sua história foi um pouco diferente. Talvez você se envolveu no pecado, se envolveu em drogas e fez coisas terríveis. Mas você vai se lembrar que tinha algo dentro de você que clamava por algo maior. Você não sabia o que era, você não entendia, ninguém tinha te falado que era Deus. Mas o clamor de Davi já estava dentro de você. Como é que eu posso trazer Deus para a minha vida? Como é que eu posso trazer Deus para morar comigo, para andar comigo, para viver comigo? Vou dizer para você algo: as coisas que nós fazemos tem muito pouco valor. Tem muito pouco valor construir prédio de igreja. Nós construímos, mas tem pouco valor. Muito pouco valor fazer coisas. Até reuniões tem pouco valor. O que tem valor é só uma coisa: é a presença de Deus quando nos reunimos. Eu às vezes sou preocupado com certos pregadores que não ligam para a presença de Deus. Sou preocupado com líderes de célula que não ligam se na célula dele tem ou não presença de Deus. Ele não semeia em casa tempo para o Senhor vir. Ele não se importa, ele não liga. Eu vou dizer algo para você: a minha glória é quando eu chego no lugar e eu percebo que Deus chegou comigo, e que o ambiente muda. Mas não é porque eu sou especial, diferente, não sou nada. Eu sou exatamente como você é. Talvez o que está faltando a você é só uma disposição maior para cultivar essa fome de Davi e dizer: como trarei a mim a arca de Deus? Mas eu queria falar algumas coisas de Davi nesse texto aqui. Primeiro, a busca da intimidade traz bênção, mas buscar a bênção não traz intimidade. Compreendeu o que eu disse? Buscar intimidade traz bênção, mas buscar bênção não traz intimidade. Estou preparando uma outra palavra que eu vou ministrar por esses dias aqui em Goiânia. Eu quero falar sobre a igreja de Davi e a igreja de Salomão. São dois tipos de igreja. A igreja de Salomão gosta de pedir coisas. Sabe, eu sempre fui fã de Salomão. Eu acho que a oração que ele fez foi muito poderosa. O Senhor falou: pede o que você quer. E ele falou o quê? Sabedoria. É bonito isso, mas é muito inferior a Moisés e Davi. Moisés não pediu sabedoria. Ele falou: se o Senhor não vai conosco, não vamos para lugar nenhum. Davi podia estar pedindo sabedoria também aqui. Davi podia estar pedindo morte para os inimigos. Podia estar pedindo um reino grande. Podia estar pedindo muita coisa. Mas ele falou o quê? O que eu preciso é da arca. Se eu tiver presença de Deus, as outras coisas vêm. Eu posso nem ser tão sábio, mas se eu tiver presença de Deus, ela vai me guiar na hora que eu precisar. Olha como é um nível superior. Sabedoria de Deus, mas Salomão morreu mal. O que adiantou a sabedoria dele toda? Mas Davi não. Davi errou, Davi falhou, como todos nós somos sujeitos a falhar. Mas até o final da vida ele tinha presença de Deus com ele. Tem gente que busca bênção. Ele acha que é suficiente. Eu estou buscando multiplicação, eu estou buscando prosperidade, eu estou buscando crescimento, eu estou buscando uma vida melhor. O que tem de errado nisso? Nada, nada. Buscar bênção é bom, mas buscar bênção não traz intimidade. Mas se você buscar intimidade, todas as outras bênçãos vão alcançar você.
Se você buscar intimidade, esse é Davi. Ele está preocupado com a intimidade, é com a glória. Se vier a arca, então ele vai ter vitória, então ele vai ter sabedoria, então ele vai ter poder, então ele vai ter fecundidade, ele vai ter tudo. Segunda coisa, sinceridade somente não substitui os princípios de Deus. Está me ouvindo? Davi era sincero, mas ele achou que bastava ser sincero, bastava ajoelhar no chão e chorar à vontade, bastava ele clamar que o Senhor vai ouvir. Sinceridade é algo muito importante, e se você for sincero, Deus vai ensinar você. Eu não sou daqueles que acreditam que Deus despreza o sincero, não. Eu vou dizer para você algo: se você for sincero, Deus vai te ensinar. Mas lembra de uma coisa: sinceridade só não resolve, tem que andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Deus é o maior interessado em trazer a arca, Deus é o maior interessado em trazer a unção. Se você é sincero e está buscando, a combinação então é perfeita. Mas ainda assim, as coisas têm que ser feitas da maneira de Deus. Não pode ter carro de boi no meio do caminho. Temos que lançar fora aquilo que é madeira, palha e feno. Temos que tirar aquilo que não procede de Deus, para que Ele tenha liberdade de agir entre nós. Terceira coisa, quando buscamos glória de Deus, precisamos de persistência. Precisamos de trabalhar com Deus. O texto diz algo muito interessante, diz assim, verso 13: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Os comentaristas têm divergências sobre o que significa realmente isso. Alguns acreditam que foi só a primeira vez. Ele deu 6 passos, parou e olhou e falou: ninguém morreu, vamos sacrificar, estamos fazendo da maneira certa agora. Alguns acreditam que é assim, mas pela construção verbal do texto, a maior parte dos comentaristas dizem o seguinte: a distância da casa de Obed-edom até Sião, lá em Jerusalém, eram 20 quilômetros, e eles andavam 6 passos com a arca, parava, o sacerdote vinha e oferecia um holocausto. Andava mais 6 passos, parava e vinha e oferecia outro holocausto, até chegar em Jerusalém. 20 quilômetros. Quantos bois eles não sacrificaram naquele dia? Quanto trabalho não deu para chegar em Jerusalém naquele dia? Esse é um dos nossos problemas. Às vezes nós queremos as coisas de Deus, nós queremos só coisas fáceis, nós queremos só mamão papai com açúcar, queremos só aquilo que é fácil de mastigar e rápido de digerir, queremos só um momentozinho, e não queremos insistir, persistir, bater até abrir, buscar até achar. Não queremos a cada 6 passos parar e sacrificar, a cada 6 passos parar e arrepender, depois mais 6 passos parar e invocar. Não queremos o trabalho, mas deu um trabalho topado chegar em Jerusalém. Mas quantos querem persistir em bater na porta hoje aqui? Se você persistir, não somente hoje, mas no estilo de vida, você vai trazer a arca para o lugar que Deus estabeleceu. Quarta coisa, Davi não queria levar a arca para qualquer lugar. Davi separou um lugar para a arca. Nós precisamos ter um lugar para a presença de Deus. Ouça o que eu vou dizer para você. Você não tem o direito de pedir fogo do céu se não tem a sarça para sustentar esse fogo. Vou repetir: você não tem direito de pedir fogo do céu se você não tem uma sarça para sustentar o fogo. Porque o fogo não vai ficar em qualquer lugar, o fogo não vai ficar assim nos ares, não. Na Bíblia o fogo tem que ser sustentado. No tabernáculo era o candelabro, era o altar, mas no deserto era a sarça que sustentava o fogo. Nós somos essa sarça. Se disser para o Senhor: Deus, eu tenho uma sarça preparada para o Senhor hoje aqui,
Eu posso ser igual uma lobeira no cerrado de Goiás. Eu posso ser um capim sem valor nenhum. Mas ouça, Senhor, Tu tens aqui um lugar para repousar a Tua glória. Venha o Teu fogo na minha vida e me incendeia. Quantos têm essa disposição hoje? Davi preparou um lugar para que a glória de Deus viesse. O que mais? Não tenha receio de sair fora do padrão da religião. Como era naqueles dias? A arca ficava no tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A arca ficava no santo dos santos. Ninguém entrava ali. No tabernáculo não tinha louvor, não tinha música. Era o mesmo ritual todo dia. O pecador chegava, apresentava a sua oferta, impunha a mão sobre ela, o sacerdote orava, imolava o animal, aspergia o sangue, entrava no lugar santo. Todos os dias, o mesmo ritual, a mesma coisa, a mesma rotina. Davi falou: não, eu vou trazer a arca para um outro lugar. E foi chamado de tabernáculo de Davi. Mas lá tudo era diferente, irmãos. Lá não havia santo dos santos, lá não havia distinção. A arca ficava no meio, e era uma grande tenda. E em vez de ter sacrifício de animais, tinha gente tocando e cantando 24 horas por dia e profetizando diante da arca do Senhor. 24 horas por dia. Todos tinham acesso. E você sabe, a Bíblia não diz que Deus vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Não diz que vai restaurar o templo de Salomão, que foi glorioso. Mas diz que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Nós somos o tabernáculo de Davi que foi levantado novamente. E a arca está colocada aqui no nosso meio. Nós somos aquele lugar onde a escada de Jacó foi colocada. Tem uma escada ligando a terra ao céu neste lugar. Anjos de Deus sobem e descem sobre as nossas cabeças. Todos nós podemos voltar para o centro do nosso espírito, porque a arca de Deus está colocada aqui. E todos nós podemos cantar e ministrar ao Senhor e profetizar na presença dEle. A unção de Deus vai nos alcançar, porque cada um de nós foi feito sacerdócio real. Você é um levita que tem acesso à presença de Deus. O Senhor te capacitou, a unção de Deus te envolveu, e você está no lugar certo, na hora certa. Deus trouxe você aqui para encher a sua vida. Há algo para ser feito através de você. Você é essa sarça que vai sustentar o fogo, e você vai ser um incendiário levando esse fogo por esse país afora. Você vai ser como fogo no capim seco. O vento de Deus vai soprar e ninguém poderá impedir. Centenas de igrejas vão ser abertas, e vão ser abertas porque os incendiários estão aqui no nosso meio. Você veio aqui só pegar um pouquinho de fogo, meu querido, veio só para atiçar o fogo que está dentro de você já. Você vai sair daqui para ser um incendiário, para espalhar onde você for. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? É verdade. Último ponto para encerrar esse meu tempo com os irmãos. Mical estava mais preocupada com a dignidade do que com a divindade. Por isso ela não foi abençoada. E na Bíblia o sintoma da bênção é sempre fertilidade, multiplicação. Mas ela perdeu. Por quê? Último princípio: não se pode preservar a dignidade e buscar a divindade ao mesmo tempo. Diga para o seu vizinho. Fala: irmão, não dá para preservar a dignidade e buscar a divindade ao mesmo tempo. Você tem que se abrir para um eventual ridículo. Sim, às vezes o Espírito Santo vai fazer isso. Os apóstolos lá em Jerusalém foram cheios do Espírito, e o povo falou o que a respeito deles? Estão bêbados. Está todo mundo bêbado. Ou seja, não era uma cena digna. Quando o Espírito Santo vem, de alguma maneira, aquela sua dignidade tem que sair. É por isso que a palavra do Senhor diz que se você não for como criança, você não vai receber as coisas do reino. Porque criança é livre. Se tiver que dar cambalhota, dá. Se tiver que pular, pula. Se tiver que cair, cai. Se tiver que voar, voa. Mas vai fazer o que for preciso fazer. O que eu quero é atrair a atenção de Deus e não a aprovação dos outros. O que você quer?
atenção de Deus ou aprovação dos outros? A glória só vem para esses que estão dispostos, esses que estão cheios de sede, uma sede insaciável do Senhor, uma sede insaciável do Senhor. E eu queria que nós fizéssemos algo nesse tempo de encerramento. Eu não vou fazer um apelo aqui, porque eu sei que todos nós queremos a glória de Deus aqui. Mas eu queria que nós incomodássemos toda Mical que tiver no nosso meio hoje. Fique em pé onde você está. Fala para o seu vizinho: irmão, se você nunca viu alguém ridículo diante de Deus, você vai ver agora.